Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vamos repercutir um pouquinho essa treta que tá dando aí, Leila Pereira versus Júlio Casares e Carlos Belmonte também. Assim, a coisa tá fervendo, não é verdade? Além do jogador do São Paulo, o André Silva, quando que ele pode estrear? Já pode jogar no Campeonato Paulista? Vou te atualizar. Teve também resposta do Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, sobre proposta do São Paulo para trazer o cara pra cá. Nós temos aí uma atualização também e muita gente me perguntando sobre a situação do Galopo. Tenho também algo pra te contar. Vem comigo aí. Deixa um like pra dar uma moral no vídeo. Posso contar contigo nesse like? Aí eu não posso. Tô contando seriamente então. E ó, like se me ajuda aí. Vamos lá. Like pra aí pro vídeo. Obrigado, tamo junto. E se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Talvez você não esteja inscrito aqui. Rola o vídeo pra cima, vê se tem um botãozinho escrito inscrever-se. Clicou lá, já tá inscrito de grátis. Tudo junto. Valeu! Ó, e quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol, de basquete, e se acertar você ganha. A 1xBet é uma casa parceira de times como Barcelona, Liverpool, gigante. E se você for no primeiro comentário fixado, ele tem o meu link, meu cupom lá, você tem um bônus de boas-vindas, que consiste no seu primeiro depósito o valor ser dobrado. Depois você tá 100, vira 200, 400, e assim vai até os R$ 1.500. Hoje tem a portentosa Champions League. Olha aí, se liga aí, ó. Tem o glorioso Manchester City do Pep Guardiola contra o Copenhagen. A vitória do Copenhagen paga 21, tá 1 para 21. O Copenhagen é difícil ganhar do City em casa, né? Em casa de City. A vitória do City paga 1,15 e o empate paga 10. E o Real Madrid contra o Leipzig, aqui, ó. Agora é o Rasenball Sport Leipzig. É o RB Leipzig, tá aqui, ó. A vitória do Real Madrid paga 1,61. Achei que tá legal a odd. A vitória do Leipzig já paga 5,5. E o empate, o que não é impossível, paga 4,67. Isso aqui é Champions League. Primeiro comentário fixado, beleza? Então, valeu, XBet, tamo junto. Galera, deixa eu começar o vídeo falando já com vocês sobre o André Silva, porque é um centroavante que chegou no São Paulo, foi apresentado na data de ontem e o São Paulo conta muito com o cara agora. O São Paulo tem, vamos lá, é regra isso aí, ou amanhã depois do Ituano, né, que acho que é fim de semana do Ituano, logo depois do Ituano, se o São Paulo se classificar, né, de acordo com os fatos recentes, o São Paulo não ganhou do Palmeiras no Morumbi por conta da arbitragem, sim, e aí o São Paulo não está classificado ainda. Então o São Paulo pode ficar fora das quartas de final do Paulista. Uma vez que o São Paulo ganhe do Ituano fora, tá, consiga o empate, consiga a classificação, o São Paulo vai passar para a próxima fase. E aí o São Paulo pode inscrever outros jogadores e o André Silva pode, por fim, ser inscrito na quarta de final. Ele vai ter esse período aí de aproximadamente 2 semanas, né? É uma semana, ele chegou ontem foi terça-feira, e ele chegou de terça-feira, vai ficar até o fim de semana, dá quase uma semana. Aí vai ter o jogo do Ituano. Depois disso, o São Paulo vai ter outro jogo na outra semana. É quando ele passa umas 2 semanas quase aqui no Brasil, já treinando com a delegação treinando com o elenco aí do Carpini. E aí ele pode sim se adaptar, se ambientar ao futebol e começar a jogar a partir das quartas. Beleza? Então, existe a possibilidade sim e deve ser inscrito. Até porque se o São Paulo perde o Caleri, já era. Não tem jogador para posição. Fechou? Ó, pra continuar no fio da meada aí, na mesma linha de raciocínio, muita gente tem me perguntado sobre o Juliano Galopo, que teve ali um afastamento, né? Não foi um afastamento, mas ele tá afastado dos planos, parece, não parece? O Carpini não tem nem utilizado o Galopo. No outro jogo, não no último, no anterior, ele ficou fora do banco de reservas. E agora ele fica fora, não entra no segundo tempo, nem num jogo onde não contavam com o Wellington Rato, que sentiu dores ali e ficou fora, e nem também com o Caleri, que estava suspenso por cartão. Então, se o Juliano Galopo não entrou nesse jogo, que não tinha o Rato, não tinha o Nicão, não tinha o Caleri, quer dizer sim que ele está meio fora dos planos do Carpini. O Galo, o que aconteceu? A trajetória foi muito simples. Ele chegou no São Paulo como meio atacante, jogou também de segundo volante na Argentina, como ele mesmo disse. E aí, quando ele chega no São Paulo, o técnico, na oportunidade, que era o Rogério Ceni, colocou ele de centroavante, improvisado ali, porque ele não tinha condição de jogar na meia. Segundo palavras do próprio Rogério Ceni, ele tinha dois melhores na meia, que eram Luciano
e Rodrigo Nestor. Tan, tan, tan. Ele falava isso aí, o Rogério. Ah, não, não, na meia não dá. Na meia eu tenho dois melhores, eu vou tentar pôr de centroavante. Aí o Rogério colocou de centroavante, né? Naquela boa vontade de sempre do Rogério Ceni, e acabou que o Galopo ele foi artilheiro do Paulista. Então ele basicamente virou um centroavante naquela ocasião e foi muito bom. Quando o Carpini assume, o Dorival não teve Galopo, o Galopo machucou. Quando teve o Carpini, ele assume, ele coloca o Galopo ali no ataque nos dois primeiros jogos e o Galopo faz gols. Depois o Galopo do nada passa a ser um ala esquerda ali, onde joga o Rodrigo Nestor, um meia, quase que um ala pela esquerda. Ali você acabou com o futebol do Galopo. O Carpini acabou com o futebol do Galopo naquele posicionamento, colocou mais um jogo e de novo não deu certo, até que o Galopo ele foi meio que esquecido pelo Carpini. Então hoje o que nós temos é, o Galopo não vai jogar de centroavante, jogou o Luciano no último jogo, mesmo sem o Caleri, e na meia tem entrado o Rames Rodrigues, que ainda tem uma relutância, né, pro Rames Rodrigues jogar. Então o Rames fica no banco, Michel Araújo fica no banco, Nestor está voltando. Quando voltarem os três na forma aí perfeita, Lucas Moura, Caleri também Rato, Ferreirinha, Érica, acabou o Galopo. Então o Galopo para o Carpini, pelo que tudo nos leva a acreditar, para ter uma chance nesse time aí, teria que machucar 2, 3 e outros dois estarem suspensos para depois, talvez, ele colocar o Galopo. Então ficou difícil. Eu gostaria muito de ver o Galopo no São Paulo, muito torcedor São Paulino gostaria, mas o Carpini não sei se compartilha dessa nossa ideia, dessa nossa vontade não, tá bom? Ó, o São Paulo teve aí uma proposta pelo Marlon. O Marlon não deixa claro que a proposta é do São Paulo, mas a resposta do Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, São Paulo precisa de um lateral esquerdo e começou a investir no mercado aqui nacional para ter um cara brasileiro. E aqui, diferente do que estão falando do Carlos Belmonte aí, eu não tô falando que o cara não é gringo, porque o brasileiro é melhor, não, tá bom, ô Leila? Falando que o São Paulo tem limite de estrangeiro, o São Paulo tá na tampa com o limite de estrangeiro lá. Então ele tá procurando caras brasileiros. Uma coisa, por exemplo, você pode ver que o André Silva chega no São Paulo brasileiro. Ele veio da Europa, veio de Portugal, jogava no futebol português, mas ele é brasileiro, ele não ocupa espaço de estrangeiro. E a mesma coisa quando o São Paulo tentou o Marlon. Então o São Paulo tentou, segundo informações, tentou o Marlon, fez até proposta para trazer o Marlon pro São Paulo, e o Marlon falou: eu vi propostas, sim, mas eu tô querendo ficar aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro é minha casa, eu não renovei com o Cruzeiro. Ele tá com problema de renovação, tá travada a renovação dele lá. Então, o dia de amanhã não dá pra saber ainda. Pode ser que venha pro São Paulo, claro. Mas, por enquanto, o Marlon se distancia do São Paulo nessa janela, porque ele falou: eu quero renovar com o Cruzeiro. A questão que tá pegando aqui tem alguns ajustes pra fazer. Não é questão financeira. Então o Marlon, ele deixa claro um descontentamento ali por algum ajuste que precisa acontecer. Pode ser tempo de contrato. O Cruzeiro ofereceu 2 anos, ele quer 3. Pode ser, né? Pode ser que ele queira aí uma Cayenne, como diria lá, os caras, os árabes lá pagavam pro Denilson, uma Cayenne, pega um carrão. Não dá pra saber o que ele quer. Se não é financeiro, deve ser tempo de contrato. Tirando isso, o São Paulo, ele fica sem lateral esquerdo. Tirando o Marlon da jogada, o São Paulo continua só com o Wellington. O Patrick Lanza, aparentemente, para o Carpini, ele não joga. Cadê o Patrick Lanza? Nem conseguimos ver quem é o Patrick Lanza ainda. Então, um futebol tímido quando entra e nas raras vezes que entra, convenhamos. Aí o São Paulo fica só com o Wellington. Se o Wellington machucar, que aconteceu no ano passado, no retrasado, se machucar, aí vai Michel Araújo para lateral esquerda, vai Nestor, vai o Patrick Lanza, não dá pra saber se tem o cara. Aí fica a gente perguntando, mas e o Moreira lateral esquerdo? É ridículo de pensar. Um time do tamanho do São Paulo, que tem um ano que tem pela frente com o Libertadores, tentando manter o cinturão aí, o título da Copa do Brasil, e aí você vai jogar com um cara improvisado. É patético, tá? Tinha que ter comprado o lateral esquerdo, essa era a prioridade do São Paulo, mais do que o centroavante reserva, porque o Luciano sabe fazer centroavante. Galopo sabe. Foram buscar o centroavante. Maravilhoso, adorei. Mas lateral esquerdo era a prioridade e o São Paulo tem hoje um dia para inscrever alguém, senão já era, não vai conseguir mais e não deve conseguir, tá? Não existe. Contratar hoje, inscrever, acabou. Perdeu a janela, não vai ter lateral esquerdo até o meio do ano. E ó, a Leila Pereira deu uma entrevista super complicada pro São Paulino ouvir, e ela faz assim, eu não vou pegar pesada assim na questão do que ela quer com o Belmonte, tá? Ela tá devolvendo lá pro Belmonte, defendendo Abel Ferreira. Tudo bem, ela faz o que ela quiser, essa presidente do Palmeiras aí. Ela rasga elogios
pro Abel Ferreira. E ela tá no direito dela. Tá perfeito. Só que quando ela faz os elogios ao Abel Ferreira, ela usa um formato de fala, um modo de falar muito básico na programação neurolinguística. Você pega e você tira totalmente a crítica a ele, você tira os defeitos dele, ignora e fala só das qualidades. É muito fácil fazer isso de qualquer pessoa. Quer ver uma coisa? Raí, o terror do Morumbi, o campeão do mundo, o campeão da Libertadores, o cara que mudou o São Paulo de história. A trajetória da história da Libertadores deve ser o Raí. O São Paulo ganhou de virada com 2 gols dele lá no Barcelona no primeiro Mundial. O Raí mudou a história do São Paulo, beleza? Ponto. Ah, o Raí, aquele que contratou o Daniel Alves, aquele que trabalhava com o Alexandre Pássaro, contratou o Daniel Alves e colocou o São Paulo num buraco financeiro que entrou. Então eu consigo falar de qualquer Raí. Percebem? Todo mundo tem esse viés, todo mundo tem esses dois lados da moeda. Eu consigo falar do Muricy que não revelava jogador de equipe de base e que não ganhou nenhuma Libertadores e que foi turrão. Eu consigo falar do Muricy maravilhoso. É fácil você falar de qualquer um. Eu consigo falar do Juvenal Juvencio aqui pra vocês, que ganhava. Estava na gestão do Marcelo Portugal Gouveia em 2005 na Libertadores, Paulista e Mundial, e depois o Juvenal assume o São Paulo e ganha 3 brasileiros seguidos. E podemos falar do Juvenal depois da crise, depois de 2012. Então tem dois lados da moeda para falar de qualquer ser humano. Quer pegar o Abel Ferreira e fazer elogios a ele? Tem vários. Quer fazer críticas severas ao comportamento patético, comportamento agressivo, o comportamento nojento que esse cara tem muitas vezes com a arbitragem, teve com o Lisieiro, teve com o Caleri, também é fácil. Então, quando a Leila Pereira fala, beleza, mas o São Paulo não deve deixar passar em branco. A Leila deu uma entrevista bem calma, bem lúcida, né, no conforto de um ar-condicionado, pensando ali com o tempo que quisesse, diferente do Belmonte e do Júlio Casares, que estavam num momento de muita raiva, do São Paulo ser garfado no Campeonato Paulista pelo Palmeiras, um rival. Aí o São Paulo deu, o Júlio Casares e o Belmonte, um deu entrevista, o outro brigou lá. Numa briga, fala-se muita coisa, o Belmonte ele deveria, sei lá o que ele deveria fazer, mas eu tenho certeza que ele não é o que estão falando que ele é. Ele estava defendendo o São Paulo e estava com a raiva que todo torcedor do São Paulo estava também. Da arbitragem, do comportamento do Abel, o que é totalmente genuíno o sentimento. E o Júlio Casares falou no calor do momento ali, pra mim muito correto, falou no calor do momento, fez uma nota contra aí a Leila Pereira, falando sobre a Leila Pereira, não é certa hipocrisia, ele não fala hipocrisia, mas eu posso falar. E agora o Júlio Casares, ele precisa também, na calmaria de uma cadeira presidente, sabe, a cadeira presidente, com ar-condicionado, ele precisa nessa calmaria, nessa tranquilidade, com pensamentos bem lúcidos, com a mente calma, falar exatamente por que o Abel Ferreira está incomodando tanto e deixar claro que não é inveja nenhuma, porque o Abel Ferreira é um dos grandes fregueses que o São Paulo tem. O Palmeiras é um dos grandes fregueses que o São Paulo tem. Ganhamos um Paulista em cima deles, perdemos outro, depois eliminamos ele de uma Copa do Brasil e depois eliminamos de novo, ganhando a Copa do Brasil. Então o Abel Ferreira pro São Paulino não atrapalha em nada, não incomoda em nada, muito pelo contrário, tá bom, Leila Pereira? Tá bom, Abel Ferreira? Júlio Casares e Belmonte, vamos lutar aí porque vocês não estão errados não. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aí. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!